Olá pessoal, você já fez a avaliação do leucograma do seu paciente? De repente teve algumas dúvidas em relação ao que aplicar, o que avaliar nesse paciente? Pois bem, meu nome é Linda Via, sou nutricionista, mestre e doutora pela USP e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então vamos começar agora falando um pouco mais sobre alguns aspectos envolvidos com o leucograma. E para esse propósito é importante falar sobre inflamação. Então, lembrando que a inflamação pode acontecer de diversas maneiras, por diversos tipos de agressores, seja um vírus, uma bactéria, um cortezinho que você fez, que de repente teve esse processo inflamatório, não é verdade? Quando você corta a sua pele, cortou o seu braço, a sua mão, enfim, por algum motivo você tem lá um processo inflamatório acontecendo. E aí nós temos alguns sinais dessa inflamação que são bem mais evidentes em ambientes como esse corte aqui. Vejam que nós temos uma inflamação onde existe um ambiente mais vermelhinho, um ambiente mais inchado. O paciente tem dor, então dói quando a gente se corta, né? Então dor, rubor, edema acontece nesse local. Isso acontece de maneira fisiológica, isso é necessário para combater esse processo. De repente tiver algum vírus, alguma bactéria e além disso, para que consiga fechar esse corte. Então nós temos alguns pontos importantes com ativação de vias inflamatórias para que exista um procedimento onde nós temos uma inflamação que tem hora para começar, hora para continuar e hora para acabar. Então nesse caso é um ponto natural. Mas nós temos algumas questões envolvidas com o nosso paciente onde ele pode apresentar uma inflamação crônica de baixo grau. Então isso pode acontecer e aí essa inflamação não é algo tão expressivo, o paciente não fica todo vermelho, nem todo inflamado, nem todo doendo, mas a questão é, esse paciente tem uma inflamação que é mais baixa, de baixo grau, mas ela é mais crônica. Isso pode estar envolvido com doenças mais inflamatórias, então, mas também um paciente que tem, por exemplo, uma obesidade mais exacerbada, que já apresenta alguns tipos de alterações, um paciente que tem uma elevação de glicemia, um paciente que tem uma elevação de dislipidemia, enfim, um paciente que tem esse aspecto mais inflamatório, uma inflamação crônica de baixo grau pode acontecer. O paciente tem uma desbiose intestinal, enfim, vários motivos. Então vejam que a inflamação de modo natural, fisiológico, ela apresenta essa condição onde nós temos um momento para começar e para acabar. Mas essa inflamação crônica de baixo grau não apresenta tanto esse aspecto. Ela continua acontecendo até que a gente retire o agente estressor. Vamos supor assim, um paciente que tem uma glicemia muito elevada por conta de um diabetes mellitus, um paciente que tem uma esteatose hepática com grande quantidade de gordura no fígado, um paciente que tem uma artrite reumatoide, tudo isso está associado com um processo inflamatório. E vejam que são doenças crônicas mais progressivas que nesse caso, para que você retire essa inflamação, nós precisamos tratar a doença, tratar o diabetes, tratar a esteatose hepática e por aí vai. Então, nesse caso, nós também teremos alterações específicas no leucograma desse paciente. E é por conta disso que é fundamental pensar nessa avaliação mais aprofundada quando você encontra um leucograma do paciente alterado. Pode ser por conta de uma inflamação aguda, sim, de fato, mas também uma inflamação crônica de baixo grau que acontece. Então, basicamente, primeiro ponto. Fatores que causam uma inflamação crônica de baixo grau. Pode ser uma alimentação desbalanceada? De repente sim, um paciente com alto consumo de gordura saturada, um alto consumo de açúcares de modo geral, alimentos processados, um baixo consumo de frutas, verduras, legumes. Além disso, um paciente que apresenta já uma desbiose intestinal, um paciente que tem uma glicemia muito elevada, um paciente que tem também, de repente, um sono inadequado, o paciente dorme mal, o paciente não tem um sono mais profundo, um paciente com estresse muito acentuado e de repente também o consumo de xenobióticos, de repente por plástico, sabe? O paciente consome plásticos, não que ele consome o plástico, mas enfim, que ele consome alimentos que está alocado num plástico. Nós temos bisfenol presente, nós temos o consumo de agrotóxicos, infelizmente o Brasil é campeão mundial nisso. O paciente consome demais álcool em excesso, tabagismo, inatividade física e também doenças autoimunes. Por exemplo, um paciente que tem uma doença celíaca não tratada, um paciente que tem lúpus, psoríase e por aí vai. Então, todos esses pontos causam uma inflamação crônica de baixo grau no nosso paciente. E é por conta disso que existe uma alteração também em leucograma desse paciente. Então, nesse caso, nós temos até alguns trabalhos que trazem o quanto que a alimentação é importante para isso,
E especialmente uma alimentação rica em ácido graxo saturado já está associado com maior envolvimento com esses fatores inflamatórios. Então, sempre que possível, a gente pensa em limitar o consumo de gordura saturada em até 10% para os nossos pacientes da alimentação total. E além disso, para aquele paciente que já tem alguma comorbidade, até 7%, eu sei que é um pouco mais difícil de calcular essa quantidade num cardápio, então até 10% no máximo para o nosso paciente. E lembrando que é importante trocar então essa gordura saturada por uma gordura poliinsaturada, monoinsaturada, e nesse caso também é claro que o ômega 3 já entra como um ponto importante. É classicamente dito que o ômega 3 é um componente anti-inflamatório, antioxidante, e ele pode auxiliar a gente com toda certeza nesse aspecto de redução de inflamação. Mas vale lembrar, gente, que não é só um aditivo, que não é só um tipo de suplemento ou alimento que vai causar toda uma cura desse indivíduo. Vejam que a inflamação são vários aspectos envolvidos. Não adianta nada o paciente consumir uma cápsula de ômega 3 e depois, ao longo do dia, ter uma alimentação totalmente inadequada, tem fumo, tabagismo, tem álcool e por aí vai. Então vejam que são coisas multifatoriais e não é só uma coisinha, uma cápsulazinha que consegue sanar essa inflamação. Lembrem-se que o ponto principal é perceber onde que está essa inflamação mais exacerbada, qual que é a alteração do paciente, para que assim a gente trate. E obviamente com a alimentação isso será muito mais interessante. O outro ponto fundamental é essa elevação de glicemia, como nós comentamos. Quando o paciente tem o diabetes, quando tem uma glicemia alterada sem um tratamento adequado, vejam que existe um processo onde nós temos a elevação de AIDs, que são os produtos de glicação avançada. Esses AIDs são componentes que circulam no nosso sangue e, consequentemente, conseguem se ligar a vários receptores nas nossas células, que estão associados com um processo inflamatório também. Ou seja, uma hiperglicemia constante de modo crônico também está associada com esse aspecto de ativação de fatores inflamatórios. Lembrando que quando nós falamos em inflamação, nós conseguimos perceber também, em algumas ocasiões, elevação plasmática de citocinas pró-inflamatórias. E não só plasmática, mas tecidual também. Vejam que a avaliação tecidual de citocinas pró-inflamatórias é um aspecto um pouco mais complexo de avaliar, até porque ninguém vai fazer uma histologia, pegar um pedacinho da célula do paciente, do tecido do paciente, para fazer uma avaliação de interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa. Isso é mais feito em laboratório do que, de modo geral, para os nossos pacientes. Mas vejam que a gente pode pensar também em avaliar citocinas inflamatórias no sangue, no plasma do nosso paciente. E é por conta disso, então, que nós temos que ter uma avaliação interessante, chegando no nosso assunto, do leucograma. Então, basicamente, nós temos alguns pontos importantes aqui a serem avaliados. Os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e também os monócitos, que são avaliados no sangue do nosso paciente. Então, é muito mais simples, né, essa avaliação, e vejam que esse dado está dentro do hemograma. Então, basicamente, o hemograma é separado em duas partes. A parte vermelha e a parte branca. Então, estamos falando da parte branca dessa avaliação que existe no nosso paciente. Então, basicamente, nós temos aqui alguns pontos a serem considerados. Existe uma elevação de leucócitos, que é um indicador, é um presságio da inflamação. Então, se o seu paciente teve uma elevação em leucócitos, isso já é um certo indício que existe algum tipo de inflamação. Qual a inflamação, Aline? Difícil de saber. Qual que é o tipo de inflamação em qual território? Isso fica um pouco mais complexo. Mas aí você vai tentar perceber se essa inflamação é por algum fator que nós falamos aqui. Alteração de glicemia, alteração em esteatose hepática, entre outros fatores. Então, esse aumento de leucócitos é um processo de uma inflamação sistêmica e pode ter envolvimento com vários tipos de alterações no nosso indivíduo, no nosso paciente. De repente, um diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, isso pode estar associado. Então, essa contagem de leucócitos, ela se correlaciona positivamente com marcadores genuínos da inflamação sistêmica. Então, por exemplo, proteína C reativa, interleucina 6. De repente eu consigo complementar esse dado com esses marcadores? Perfeito, ótimo. Mas eu sei que às vezes não é tão possível assim de fazer uma avaliação tão completa do paciente. Então, se você puder fazer proteína C reativa, interleucina 6, interessante, maravilhoso, mas nem sempre é possível. E além disso, alguns autores ainda concluem que a contagem de leucócitos
tem uma capacidade de um certo prognóstico de uma relação com mortalidade cardiovascular e também com um certo aspecto de elevação de colesterol total e LDL. Claro que depende muito de cada paciente e é por isso que você vai complementar esse dado com outros exames. Óbvio, não posso tirar uma conclusão precipitada que esse leucócito está associado sempre com uma alteração em elevação de colesterol e LDL, mas já fica atenta, já fica atento, porque você vai então solicitar exames adicionais para avaliação do seu paciente. E é claro que isso é importante porque não só numa avaliação inicial, mas para que você acompanhe o seu paciente a cada consulta. De repente, a sua estratégia consegue, então, reduzir a inflamação crônica de baixo grau. A sua estratégia vai mostrar alterações nesses marcadores de leucograma, isso que é mais interessante. O quanto e você consegue ter uma grande influência no seu tratamento nutricional, na alteração do seu paciente. E aí, por conta disso, nós temos alguns pontos importantes em relação a isso. Se eu falo em leucopenia, eu tenho uma redução desses leucócitos. Se eu falo em leucocitose, eu tenho uma elevação. Então, dois panoramas aqui interessantes. Leucopenia, normalmente o paciente tem mais fadiga, está mais cansado. Um paciente, de repente, tem depressão? Talvez. São possibilidades, né? Será que esse paciente apresenta, então, uma imunossupressão? Se possível, faça uma avaliação de cortisol. Será que esse paciente tem alguma alteração nesse processo? É de se pensar. Então, vejam só. Exame bioquímico é uma foto do momento, onde você vai começar a entender o que o paciente apresenta, mas não avalie apenas por essa foto do momento. É importante que você correlacione com os sinais, sintomas que o paciente apresenta. O que mais que ele te diz? A gente vai construir aqui uma história para tentar entender o que está acontecendo. Então, só um exame sozinho, muitas vezes, não é um indício de muita coisa. Por um outro lado, essa leucocitose, nós temos aqui um processo mais envolvido com realmente inflamação, estresse, um sono inadequado do paciente, uma glicemia elevada, um paciente também que de repente tem uma obesidade expressiva já com uma alteração em vários marcadores inflamatórios, uma inflamação crônica de baixo grau. Então, são dois panoramas que nós temos que avaliar nesse paciente. Então, olha só, nós também temos alguns trabalhos que trazem para a gente essa avaliação desses leucogramas e ele separa o valor de referência em 4 partes. Ou seja, nós falamos isso de quartil. Se eu pego um valor de referência, seja ele qual for, tá? Qualquer exame que você imaginar, separei em 4 partes e estou avaliando essas 4 partes. Ou seja, nós temos aqui quartil. E aí, se eu tenho 4 partes, vejam que eu tenho um quartil que é o maior, ou seja, valor de referência dentro da referência, mas é a parte maior. Então, pensa assim, separei em 4 pedaços iguais. E essa parte aqui, ó, é a parte do valor maior de referência. Então, esse quarto quartil é o maior valor dentro da referência. Essas mulheres que foram avaliadas tiveram, com esse valor maior, tiveram, então, um maior risco para doença cardiovascular, 2 vezes maior. Então, olha que interessante. Se encontrar uma mulher que tem essa elevação, será que ela tem uma chance maior, mesmo estando na referência? Mesmo estando na referência, o maior valor, ela tem uma chance maior de apresentar ou de desenvolver uma doença cardiovascular, um diabetes mellitus, hipertensão. Então, olha como isso é importante. E, além disso, nós precisamos, então, ter uma cautela maior. Paciente que está aqui comigo tem um quartil maior, um valor maior desse exame. Bom, será que ela já tem um diabetes? Será que ela já tem uma hipertensão na família dessa paciente? Existe essa condição associada? Mãe, pai, teve infarto, teve hipertensão? Isso deve ser avaliado. Então, você vai avaliar a história do paciente, o histórico próprio do paciente, mas também o histórico familiar. Isso é fundamental para a gente. E, além disso, essas mulheres no quartil maior também tiveram o risco de 40% maior em infarto agudo do miocárdio fatal. Então, um risco muito mais elevado e muito mais preocupante. Além disso, um risco maior de mortalidade. Vejam que, claro, isso não é presente em todo mundo, mas já é um ponto para você ficar atenta e correlacionar isso com o que o seu paciente apresenta. Seu paciente apresenta o que de alteração? Ele te buscou por qual motivo? Então, vejam que um exame simples, você consegue ter muitas respostas
importantes em relação a isso. Vejam só que nós também temos outros trabalhos que fizeram várias avaliações e um deles mostra pra gente que leucócitos que estão acima de valores mais, enfim, elevados, como nós já falamos, né, um quartil um pouco maior, nós temos uma grande correlação com uma calcificação da artéria coronária do nosso indivíduo. Isso foi feito ao longo de 20 anos de avaliação. Ou seja, mais um marcador importante. Não estou dizendo que isso sempre está associado, mas é importante para que você tenha uma avaliação mais aprofundada. E não fique só naquela avaliação assim, está dentro ou está fora do valor de referência. Está tudo bem ou não está tudo bem. Vejam que tem muita coisa a mais para que a gente possa fazer uma boa avaliação. E vejam só que nós temos também uma outra correlação, que uma contagem elevada de glóbulos brancos durante a gravidez é normal, gente. Visto que a mulher, ela passa por todo um estresse, não é? Para gerar aquele bebê. Então, olha que importante, não é todo paciente que terá essa condição associada com algo não tão interessante assim. Vejam que a gestação é incrível. Então, nesse caso, cautela. Para a sua gestante é um outro mundo, é uma outra avaliação. Então, cautela com isso também. Não posso dizer, nossa, a gestante, meu Deus, está com uma inflamação crônica e está gerando um bebê. Calma, é outra história. Então, muita cautela com isso, porque cada caso realmente é um caso diferente. Já em relação aos neutrófilos, nós temos aqui, neutrófilos basicamente fazem a fagocitose, eliminam bactérias, vírus, fungos de certa forma, então elas englobam e elas fazem esse processo de fagocitose. Então, são células brancas também, são as mais abundantes e por conta disso nós temos aqui um ponto envolvido que elas se elevam normalmente primeiro na inflamação. Como elas são mais numerosas, como elas são mais expressivas, é o principal marcador que você vai avaliar, que leva primeiro. E elas que terão os valores mais alterados normalmente. Então, em alguns exames, elas podem estar divididas também em bastonetes e também de forma segmentada. Então, nós podemos ter essa separação. E outro ponto interessante, alguns trabalhos trazem pra gente quando você separa os neutrófilos em 3 partes iguais, ou seja, tercio. Tá vendo só que nós temos alguns exames, que nós temos dados científicos, artigos científicos inclusive, você pode procurar isso no PubMed, onde nós temos aqui diferenças na avaliação do valor de referência, seja em tercio ou em quartil. Isso é importante porque o valor de referência, às vezes é muito grande, para alguns exames, essa faixa ela é bem ampla. Só que dentro do valor de referência, nós também temos outras classificações adicionais com uma segurança maior na sua avaliação. Então, muitas vezes pensar que eu encaixei dentro do valor de referência, tá ótimo, nem sempre. Então, vejam que nós temos alguns marcadores mais importantes para isso, que é, por exemplo, tercio e quartil. Você está dentro do valor de referência. Só que eu separei esse exame em 3 ou 4 partes e normalmente nós temos então que pensar que as extremidades podem não ser tão interessantes assim. E é por isso que alguns trabalhos trazem pra gente uma avaliação mais específica, mais aprofundada, mostrando pra gente que, de repente, um tercio ou um quartil pode ser algo mais importante para ser avaliado. E além disso, nós temos então um quadro de, podemos ter, na verdade, um quadro de neutropenia, onde existe essa redução do valor dos neutrófilos. Isso pode acontecer por vários tipos de fatores, mas basicamente nós podemos pensar em infecções do indivíduo, infecções virais, infecções bacterianas, um paciente que tem algum tipo de aspecto inflamatório intestinal, um paciente que tem, de repente até mesmo, uma dieta muito mais restritiva, um paciente com anorexia pode apresentar essa alteração também. De repente o paciente tem alguma deficiência nutricional, uma B12, isso pode alterar também a característica de redução de nossos neutrófilos. E além disso, um outro aspecto de elevação, então uma neutrofilia, um aumento desse componente desses neutrófilos, pode estar associado com algumas ocasiões. Então, gestação. Mais uma vez, alguns neonatos também podem apresentar essa questão. Outro ponto importante, logo após o exercício físico, até umas 2 horas após o exercício pode ter essa alteração. Então, cautela, se o seu paciente faz um exercício e de repente vai fazer o exame logo em seguida, então cautela. E explica para o paciente que ele não deve fazer o exame logo antes de algum tipo de exercício. Outra ocasião, uma infecção que seja aguda, uma inflamação, obesidade em algumas ocasiões,
tabagismo, estresse, um sono inadequado, depressão e alguns medicamentos como corticóides podem alterar. Então é importante que você também faça uma correlação e verifique se o seu paciente tem algum tipo desses pontos associados, que isso pode alterar os neutrófilos do paciente. Existem alguns trabalhos que trazem pra gente que pessoas com obesidade têm uma chance maior dessa elevação dos leucócitos. Então, cautela com isso. De repente, seu paciente pode ter uma alteração e apresentar esse quadro alterado. E, de repente, quando existe emagrecimento, esse ponto é normalizado. Então, vejam que muitas vezes você pode encontrar um paciente que tem essa alteração por conta desse aspecto da obesidade. Não é que ele tem uma inflamação associada maior do que isso, além disso. De repente, é só, essa obesidade. Então, cautela com isso também. Faça essa avaliação. Um outro ponto são os linfócitos. Então, nós temos os linfócitos que mostram pra gente uma resposta imune específica contra alguns antígenos. Então, é importante no processo de desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, nesse caso, é importante ter essa avaliação. Nós temos vários linfócitos que não vem ao caso falar de todos aqui, o tempo nosso é curto. Então, nós temos linfócitos do tipo B, do tipo T, natural killer, entre outros pontos. Basicamente, nós temos uma redução, uma linfopenia, uma redução desse componente em aspectos de imunossupressão. Um paciente que, de repente, é um etilista crônico, pacientes com anorexia, dietas também muito mais restritivas e ocasiões mais agressivas, como uma septicemia. Por um outro lado, a elevação, a linfocitose, uma elevação desse componente, pode acontecer em infecções virais e também ela pode estar associado, pode ser fisiológico até em algumas crianças. Então, atenção a esses pontos. Existem várias alterações que podem estar condizentes com alterações em linfócitos. Então, tem muita coisa para observar, né? Vários tipos de alterações que podem acontecer com o nosso paciente e é por conta disso que essa avaliação da série branca é fundamental, está muito associada com aspectos de inflamação crônica de baixo grau. É claro que pode ter um aspecto de uma inflamação realmente aguda, sim, com toda certeza, mas voltando mais para a nutrição, esse seria o principal ponto em relação ao nosso tratamento e acompanhamento do nosso paciente. Conta pra mim aqui se você faz avaliação desse tipo de exame com seu paciente, qual que é a sua dificuldade, para que eu possa te ajudar ainda mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e compartilha com mais gente. Até o próximo!